Irmãos, vamos então meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Salmo 119, leremos versículos 1, 2 e 3. Nos diz a palavra: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te glorificamos, meu Senhor Jesus, porque nós temos visto nesse texto do ensinamento do Espírito Santo para as nossas vidas. E que nós queremos, ó Deus, é que tu fales ao nosso coração, é que nós sejamos edificados nesta noite para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Venha mover nas nossas almas, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, o Salmo 119 é um salmo cheio de ensinamentos profundos, maravilhosos para nossas vidas. Se vocês pararem e meditarem nesses salmos, vocês verão quanto ensinamento existe nele, quantas coisas maravilhosas o Senhor fala aos nossos corações através desse salmista. A palavra de Deus, amados, ela torna-se viva a partir do momento que você abre teu coração e fala: Espírito de Deus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, testifica a minha vida, testifica. Quando você ora nesse aspecto e quando você ler a palavra de Deus, Ele falará com você, Ele encherá o teu coração, encherá a tua mente, Ele encherá a tua existência com toda sorte de ensinamentos, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus tem esse prazer, o Espírito Santo de Deus quer fazer isso na nossa vida, irmãos. E nós precisamos entender a necessidade de cada dia mais buscarmos conhecer o Senhor, de abraçarmos o Senhor, de amarmos a Deus com todas as forças do nosso ser, de olharmos para o Mestre e falarmos: Senhor Jesus, aqui está a minha vida, eu te amo, eu te quero, eu quero viver a tua verdade, eu quero ser movido pelo teu Espírito Santo, eu não quero ficar na mesmice, eu não quero ser mais um religioso, eu não quero ser mais um crente, mas eu quero ser um homem, uma mulher cheia do teu poder, cheio da tua autoridade. Eu quero que o meu coração esteja ardendo de prazer, de alegria por estar na tua presença. Quando nós oramos assim, irmãos, e verdadeiramente clamamos dessa forma ao Todo-Poderoso, Ele virá e encherá o nosso coração com a sua palavra, e nós vamos ter experiências grandiosas com Deus, grandiosas com o Senhor, irmãos. Mas tudo, queridos, exige de nós um esforço, exige de nós um tempo, exige de nós dedicação, amados. Quando alguém quer aprender a dirigir, por exemplo, ele entra numa autoescola e ele faz um tanto de aulas. Depois que ele está craque no trânsito, aí ele vai fazer outras provas, prova escrita, enfim, ele faz uma série de exames para conseguir a sua habilitação. Ou seja, você não aprende apenas olhando, você tem que fazer, irmãos. Você pode ser uma pessoa que baixe um vídeo no YouTube, como dirigir. Você pode assistir aquele vídeo, você pode pegar toda a teoria, colocar aqui dentro, para saber nos mínimos detalhes tudo quanto você precisa fazer, mas se não tiver prática, você não conseguirá fazer. Não conseguirá. Não vai conseguir, não terá êxito. Porque a teoria apenas não funciona. Nós precisamos da teoria, mas precisamos também da prática. E com o Senhor, irmãos, não basta apenas conhecer o Senhor, como Jó falava, conhecia apenas de ouvir. Mas precisamos conhecer o Senhor de comunhão, de proximidade, de unidade. É isso que nós precisamos com relação a Deus, mas claro, irmãos, vai exigir de cada um de nós dedicação, vai exigir de cada um de nós sacrifício, vai exigir de cada um de nós o doar-nos por completo, uma entrega completa para o Senhor, amados. Só assim nós vamos conhecer Deus de fato e vivermos a verdade do Senhor de fato, verdadeiramente.
Não apenas, amados, de ouvir falar, não apenas coisas superficiais, mas algo profundo, verdadeiro, algo poderoso, a ponto de você orar por alguém e você ver o Senhor trabalhar a vida dessa pessoa, ou você impor as mãos sobre a cabeça de um endemoniado e você vê o espírito maligno sair da vida, irmãos. Se porventura caísse alguém endemoniado aqui nesse lugar, você teria coragem de vir orar por ele? Você teria coragem? Se nós falarmos que nós não teríamos coragem, nós precisamos rever alguns conceitos na nossa comunhão com o Todo-Poderoso, porque essa é das obras menores, é expulsar os demônios, é a obra pequena, é expulsar os malignos, é expulsar os espíritos imundos, irmãos. O Senhor deixou essa autoridade para todos que nele crê. O Senhor deixou essa autoridade. Mas você olha e fala, expulsar o demônio, e se ele pular em mim? Não é? Talvez passe isso na cabeça de alguém. E se ele pular em mim? Se alguém pensa dessa forma, é porque o coração não está lacrado com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos viver Deus apenas de teoria, de ouvir falar, mas precisamos viver Deus de colocar, irmãos, a mão na massa, e pisarmos na caminhada. E às vezes a estrada é quente, mas temos que caminhar. E nesse texto, amados, o Senhor chama-nos a atenção através do salmista para os bem-aventurados. Bem-aventurados são felizes, pessoas felizes, aqueles que estão cheios de felicidade. E o Senhor diz: felizes são os que não podem ser acusados de nada. Felizes, irmãos, são aqueles que têm sua vida pura, a sua vida lavada, a sua vida reta, irmãos. Esses são bem-aventurados. E quando nós temos a nossa vida pura, uma vida reta, irmãos, que alguém pode até olhar para a gente e falar isso ou aquilo, mas você pode rebater na palavra porque a tua vida é pura. Amém? É assim que o Senhor quer que nós vivamos. É assim que o Senhor quer que você seja alguém que possa andar de cabeça erguida no meio da praça, de cabeça erguida, irmãos, porque sabe que o Senhor é contigo, que o Senhor está contigo, que o Senhor é o teu companheiro, que o Senhor é aquele que te fortalece, é o Senhor que te carrega nos momentos da dificuldade, é Deus que fortalece, é Deus que enche a tua existência. É assim. Aqueles que são bem-aventurados, esses são os felizes do Senhor, irmãos. E nós precisamos trazer, irmãos, para a nossa vida diária, esta realidade do Todo-Poderoso. Trazer para a nossa vida diária. Queridos, precisamos viver esta verdade no nosso dia a dia. Talvez você olhe e veja muitos desanimando da caminhada, muitos parando a caminhada, muitos em busca de uma série de situações por aí, mas não querem verdadeiramente Deus. Mas isso não serve para nós. Aqueles que são fiéis, aqueles que são felizes com o Senhor, não depende dessas coisas, mas o que enche os seus corações, amados, é o Espírito Santo de Deus. E se nós não tivermos o Espírito Santo do Senhor, você pode ganhar na loteria, você pode achar uma pepita de ouro no meio dessa praça de 10 quilos, de 20 quilos, de 50 quilos, mesmo assim, você não conseguirá ser feliz, amados, não conseguirá, queridos. O único que pode nos dar a verdadeira felicidade é o Senhor. Mas essa felicidade, ela vem através do Espírito Santo, e o Espírito Santo é apenas para aqueles que estão com seus corações retos diante do Senhor. Amém? Irrepreensíveis nos seus caminhos. Ainda no versículo 2 diz a palavra que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor, que vivem de acordo com a lei de Deus, que andam na lei do Senhor, que observam a lei do Senhor. Estes são bem-aventurados, irmãos. Esses são bem-aventurados. Uma das coisas que nós não podemos nos cansar jamais, irmãos, nós não podemos nos cansar jamais, é de ouvirmos a verdade a respeito do Senhor.
Nós não podemos nos cansar de ouvirmos a verdade a respeito do Todo-Poderoso. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada com o Senhor, irmãos, que todas as vezes que eu ouço alguma coisa a respeito de Deus, ela soma dentro do meu coração, ela cresce dentro do meu coração, é algo que é adicionado ainda mais na minha vida, ainda mais me fortalece, ainda mais me dá forças para seguir em frente. Nós, amados, nós não podemos, queridos, nos cansar da lei do Senhor, nós não podemos nos cansar dela. Mas é preciso que o nosso coração seja transbordante de Deus, que nosso coração seja transbordante do Senhor. Muitas vezes, amados, muitas vezes nós não estamos com aquela disposição para aquilo que é de Deus. Nós não estamos com aquela disposição. Nós temos disposição para tudo. Para quem gosta de futebol, fica 2 horas, quase 3 horas na frente da televisão, vendo um monte de perna de pau correr atrás de uma bola. E ainda vibra com aquilo, não é? E quando o time dele faz um gol, o cara vibra, o cara fica feliz, salta, etc. Vibram com isso. Outros vibram com um filme, se emocionam diante de um filme, ficam ali 2 horas, as lágrimas descem pelo rosto, ou às vezes ficam a sorrir, gritam diante do filme. Mas nem sempre nós temos a mesma persistência, a mesma alegria, o mesmo prazer em estar diante daquilo que é de Deus, não é verdade? Mas por que, irmão, parece que as coisas de Deus são cansativas e são chatas? Nós falamos a verdade. Por que parece que são chatas que só a misericórdia de Deus? Por quê? Irmãos, a Bíblia diz que dentre nós há 2 forças gigantescas, a carne e o espírito. E há uma guerra que não para, uma guerra que começa às 0 hora de cada dia e encerra-se às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Logo ela inicia-se. E assim, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e vai por aí, no decorrer da tua existência. Só, irmãos, que quando nós passamos a ouvir, ou dar lugar, ou permitir que o time da carne tenha proeminência, ele consiga mais força, aí nós vamos olhar para aquilo que é de Deus, e vamos rejeitar aquilo que é do Senhor. Nós vamos ter uma resistência muito forte para aquilo que é de Deus. Nós não vamos suportar as coisas do Senhor. Não vamos, irmãos. Aí você vai pensar, poxa, sair de casa nesse horário de verão para ir na igreja, para ouvir aquele pastor novamente, vou ficar em casa. Aí eu posso cultuar a Deus em casa. Isso, aquilo, outro, e você passa a ouvir uma série de sugestões que são dadas, que são levantadas pela carne, e você assimila, você deixa que essas sugestões encontrem lugar no teu coração. E a consequência de ouvirmos a carne é que aquilo que é de Deus torna-se muito chato, cansativo e às vezes repugnante. E nós nos cansamos facilmente disso. É assim, amados. É desta forma. O Senhor nos diz que nós estamos no meio de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra, irmãos. E se nós saímos na chuva é para nos molharmos. E se você está nessa guerra espiritual, esteja do lado certo, do lado do Senhor. Porque da mesma forma, irmãos, que nós vamos ouvir a carne, vamos rejeitar as coisas de Deus, a partir do momento que eu passo a ouvir o Espírito Santo do Senhor, eu rejeito as coisas da carne e terei prazer naquilo que é de Deus. Faça uma experiência, e você verá que é dessa forma. E o salmista já sabia disso, irmãos. E ele fala: felizes, bem-aventurados
aqueles que andam na lei do Senhor, aqueles que andam na lei do Senhor, aqueles que enchem seus corações com a lei de Deus, com a lei do Todo-Poderoso. Nós precisamos, irmãos, olhar o manual da nossa fé e vivenciar o manual da nossa fé, para que nós possamos ter êxito e alcançarmos a salvação, que eu sei que é o objetivo de todos nós aqui, é irmos para o céu. E quando nós colocamos, irmãos, dentro do nosso coração a lei do Senhor, assimilamos a lei de Deus, permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe o nosso coração, trabalhe a nossa vida, teremos sim a alegria que Davi teve, a alegria que Paulo, que Jesus, entre outros tantos, tiveram em servir o Senhor. E não era peso para eles, não era jugo, não era peso, não era fardo, mas era alegria, era prazer, porque as suas vidas eram dominadas pelo Espírito Santo de Deus. É uma verdade para hoje também, amados. Só que nós precisamos encontrar tempo para que nós possamos ser felizes, bem-aventurados com o Senhor. Ainda no versículo 2 diz: bem-aventurados os que buscam e obedecem. Diz a palavra: felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor na nossa vida, irmãos. Você precisa do favor de Deus, da bênção de Deus na tua vida? Guarde os mandamentos do Senhor, amados. Guarde. É o nosso conselho para você, também o conselho do salmista. Guarde os mandamentos do Senhor, guarde os mandamentos de Deus no teu coração, e o Senhor, Ele vai te abençoar, irmãos. Deus vai te abençoar de forma tão grande, tão maravilhosa, que você olhará para trás e não há de acreditar naquilo que Deus fez por ti, irmãos. É a promessa de Deus, povo dos céus, é a promessa do Senhor. Nós precisamos guardar, amados, guardar os mandamentos do Todo-Poderoso em nosso coração. Precisamos guardar esses mandamentos. Mas o interessante é que muitas vezes nós temos guardado alguma coisa. Muitas vezes é comum nós guardarmos algo tão bem guardado que nós não conseguimos encontrar, não é verdade? Quando você tem algo precioso, você guarda tão bem guardado, e quando você precisa localizar, você não acha, está tão bem guardado. Eu quero falar para você, irmão, que guardar os mandamentos de Deus no coração não é trancá-los a 7 chaves e jogar a chave fora, mas é trazer para dentro da vida a palavra do Eterno. É trazer para dentro do teu coração, para dentro da tua existência, é trazer para a tua realidade a palavra de Deus, que você há de vivenciá-la no teu dia a dia. É o Jorge no seu caminhão, o nosso irmão Marcone ali nos seus tijolos, nas suas lajotas, nossa irmã Genilda com seu trabalho ali com aquelas crianças, não é assim? A Maria com o seu espanador lá muitas vezes, não é, Cida? Com a sua vassoura, e vai por aí. O Derivaldo também com a sua colher de pedreiro ali, ô bênção. Mas amados, é assim, queridos, que nós precisamos viver o Evangelho. Guardar no coração, mas não podemos jogar a chave fora, porque ele precisa ser praticado nas coisas simples do dia a dia. E você precisa ter um acesso fácil a este depósito. Você precisa ter um acesso fácil ao depósito, onde você guardou, onde você colocou a palavra, para que você faça uso dela. Queridos, nós precisamos ser assim, irmãos. Muitas vezes, queridos, nós temos aquela ideia de sermos crentes na igreja, e quando nós colocamos o pé ali para fora, aí a pessoa deixou de ser crente, porque o Espírito Santo está só aqui dentro. Mas não é assim que diz a palavra. Nós temos que ser servos do Senhor aqui dentro, cheios do Espírito Santo aqui dentro, mas cheios do Espírito Santo do outro lado da calçada também. É assim, irmãos, que Deus exige de cada um de nós.
Muitas vezes, amados, nós temos visto as pessoas cheias do Espírito Santo dentro da igreja. Falam em línguas, pulam, saltam, fazem um tanto de coisas nas igrejas. Aí você encontra o cara lá na rua, e você olha, mas é a mesma pessoa? Aquela pessoa na igreja não estava tão cheio de unção, mas está aí na mentira, está aí enganando as pessoas, está aí no pecado, fazendo isso ou fazendo aquilo outro. Nós não podemos ser servos só dentro da igreja, mas é preciso que sejamos servos onde quer que nós estejamos, amados, servos do Senhor, que tenha acesso ao depósito onde nós guardamos os mandamentos do Senhor, para obedecermos a esses princípios e vivermos de forma incondicional princípios de Deus, verdades do Senhor. Afinal de contas, irmãos, o que é mais importante para nós? O que é mais importante? Não é? O que é mais importante? O que é mais importante para nós? Muitas vezes, queridos, nós colocamos uma série de situações, de fatores mais importantes do que Deus na vida da gente. E eu quero dar um exemplo para você, a respeito da importância de Deus na nossa existência. Eu sei que nós pecamos, somos pecadores, e a Bíblia diz que estamos sujeitos a pecar, porém não podemos ficar no pecado. Quem pecar, que se arrependa e confesse o pecado, porque esse é o mandamento do Senhor. Mas há um texto que eu acho muito interessante, e ele também é um tanto quanto assustador. Ele fala que nós devemos resistir o pecado até o sangue. Lembra do texto? Devemos resistir o pecado até ao sangue. Sabe o que significa isso, amados? Nós devíamos querer morrer ao invés de pecarmos. Porque se você morrer em santidade, sem o pecado, você vai para os céus. Mas se você pecar e morrer, você não vai para os céus. Isso é interessante, amados, que nós precisamos resistir o pecado até as últimas forças. Nós precisamos ir até as últimas consequências para não pecarmos contra o nosso Senhor e Salvador. Mas o lado B da nossa vida, que é o lado da carne, o lado A, lado do Espírito, o lado B, lado da carne. O lado da carne fala para você, tem nada não. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe que você precisa. Deus entende. Nós temos um negócio de fazer Deus entender os nossos pecados, que é interessante isso. Como nós queremos fazer Deus entender os nossos pecados? Aí você se sente no canto de parede, aí você vê que uma mentirinha pequenininha assim, 2 palavrinhas resolve toda a tua situação. Aí você manda as 2 palavrinhas. Fui eu não. Aí são 3. As 3 palavrinhas. Fui eu não. Não é? Você no canto de parede, misericórdia, se eu falar que fui eu, e aí? Aí você manda 3 palavrinhas. Fui eu não. Pois é. Nós não temos resistência ao pecado. Nós não temos resistência ao pecado. Não temos, amados. Enquanto a palavra diz que devemos resistir o sangue, resistirmos o pecado até o sangue, você com 3 palavrinhas, fui eu não, diz, pode mandar o passaporte do inferno para mim, que eu estou no busão aí. Gente, desculpe falar dessa forma, que às vezes parece que nós estamos até afrontando as pessoas, mas não é. É a verdade. O pecado diz, a Bíblia diz, aliás, a Bíblia diz que o pecado faz o quê, irmãos? Afasta o homem de Deus. Quando você mente, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Se o pecado tivesse tamanho, a mentira seria uma das maiores, um dos maiores pecados, se houvesse tamanho. Porque a Bíblia, de forma taxativa, diz que o pai da mentira é Satanás. E quando você mente, está fazendo igual ao pai da mentira. Então ele te coloca na situação de filho. Irmãos, precisamos aprender a resistir o mal, a resistir, queridos, para que assim sejamos felizes, sejamos bem-aventurados nessa caminhada em direção aos céus. E o Senhor diz para você, felizes os que não praticam o mal,
os que andam nos caminhos de Deus. Amém? Esses são felizes. Esses são felizes. Talvez a honestidade ao Senhor, talvez a honestidade a Deus te faça perder o emprego, te faça perder a sua casa, te faça perder um carro, te faça perder dinheiro. Talvez a tua honestidade ao Senhor te coloque numa situação de pobreza, mas é melhor sermos pobres nessa terra, porque aqui passa rápido, e sermos ricos eternamente na glória, do que sermos bem nessa terra e pobres eternamente, amados. Inversão de valores, nós precisamos ter muito cuidado com ela. Inversão de valores. O mundo aí fora diz que não é desse jeito. Ele fala que não é desse jeito. E se você conversa com alguém, talvez um colega de trabalho seu, e ele age de forma errada, e você fala com ele, ele vai te justificar o erro dele, ele vai falar o porquê ele está errando, e ele vai te induzir a errar também. Vai induzir você ao erro. Porque é assim, irmãos. A Bíblia diz de forma clara que esse mundo é dominado pelas trevas. E ele fala um pouco mais claro, diz que é dominado por Satanás, não é? E é por isso que nós vemos todas as consequências terríveis que está aí fora. Essas consequências terríveis, amados. E nós não podemos, de forma alguma, aceitar o pecado, irmãos, e dormir com o pecado. Nós não podemos, mas é preciso que nós amemos o Senhor, que nós tenhamos no coração paixão por Deus, alegria de sermos servos do Senhor, em vivermos Deus, que possamos abraçar o Senhor dia após dia, que você possa amanhecer logo pela manhã, olhar para o céu e não ter vergonha de olhar para os céus. Irmãos, nós precisamos ter a alegria de olharmos para os céus, jamais vergonha. Por que vergonha? Porque se você está em pecado, você tornou-se inimigo de Deus, você feriu Deus. E nós não podemos agir dessa forma. Mas nós precisamos acordar logo pela manhã, louvando e glorificando o Criador. Porque Deus virá e te abençoará. Deus virá e fará coisas extraordinárias na tua vida. Deus fará coisas maravilhosas na tua vida, porque Deus, amados, Ele quer, Ele tem um plano, Ele tem um objetivo na tua existência. Nós precisamos entender que Deus, irmãos, Ele quer fazer algo novo na vida de cada um de nós. Basta que nós tenhamos perseverança no Senhor, gente. E essa perseverança, claro, é envolvida com a santidade, com a prática da vontade do Eterno, guardando assim os mandamentos do Senhor, irmãos. Nós precisamos viver em retidão, como diz o salmista, uma vida reta, uma vida irrepreensível no caminho do Senhor, guardando no coração os mandamentos de Deus, obedecendo os seus princípios, irmãos. E ainda, queridos, de forma alguma dando lugar ao mal, jamais praticando o mal na nossa existência. Queridos, esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. É assim que está na Bíblia. Não há uma vertente, não há uma versão diferente, não há um lado B da palavra de Deus que lhe favoreça o pecado e está em comunhão com Ele. Não existe isso, irmãos. O que existe é uma exclusividade. Deus quer que você seja somente dEle, somente dEle. Deus não quer te dividir com ninguém, Deus não quer dividir a tua vida com ninguém. Deus quer que você seja exclusivo dEle, povo dos céus. E quando nós vivemos em exclusividade, o Senhor moverá poderosamente, e você verá a glória do Senhor, e você terá uma palavra de louvor e de adoração contínua nos teus lábios ao Todo-Poderoso. Você há de amanhecer louvando o Senhor, há de trabalhar nesse sol quente, assustador que nós estamos vivendo no dia a dia, louvando o Todo-Poderoso, agradecidos, sem murmuração no coração, mas com gratidão pelo fato de estar vivo, pelo fato de estar trabalhando. É assim que é o coração do homem, da mulher, que possui e que teme, que possui amor e que teme o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua vida. As dificuldades virão, os problemas virão. Jesus já falava que nesse mundo as teríamos.
Então você não está isento delas. Vamos passar pelas dificuldades, mas nós não podemos nos entregar às dificuldades, porque o Senhor, Ele nos deu também a vitória, mas a vitória está condicionada à persistência, a viver a verdade dEle, está condicionada a uma vida de compromisso com Ele. Amém, amados do Senhor? Vamos orar então, povo dos céus, vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque um dia tu nos chamou de bem-aventurados, de felizes, Pai. E nós queremos, meu Deus, dia após dia, viver esta verdade no nosso ser, meu Deus. E eu quero clamar também que tu venhas mover na vida de cada um desses que estão aqui conosco. Que tu os abençoe, que tu os fortaleça, que tu os alegre, Senhor. Que tu dê a paz que eles precisam nas suas vidas, para que vivam, para que sigam nessa jornada em direção aos céus. Oh Deus, abençoe a tua igreja, Pai. Sustenta a tua igreja. Faz coisas novas na vida de cada um. Manifesta a tua glória nessas almas. E se porventura, Senhor Deus, houver necessidade, que tu venhas purificar, Senhor, que tu venhas perdoar, tu venhas lavar, ó Deus, que teu sangue remidor esteja sendo derramado sobre essa vida, para que haja purificação, Senhor. Ó Pai, faz a tua vontade na vida de cada um desses, é que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, aleluias, amém, Senhor, amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 500.